Oi, gente, eu queria pedir desculpa pelo sumiço que eu tive aqui, que eu simplesmente sumi do nada. E eu queria desejar um feliz ano novo. Sim, eu tô um pouco atrasada, porque já é dia 4 de janeiro, mas um feliz ano novo pra vocês. E desculpa pelo sumiço, eu realmente tava com preguiça, mas se Deus quiser eu vou voltar a postar aqui e vou tomar vergonha na cara. Mas fiquem aí com o vídeo e eu espero que ele te edifique bastante. Oi, meu nome é Meg, mas você sabe o que é julgo desigual? Em 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18 diz: Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o que é certo pode haver alguma coisa com errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como é que Cristo e o diabo podem se escoltar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comuns? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e eu então aceitarei vocês. E eu serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e filhas. Na Bíblia de vocês pode estar diferente, porque eu estou usando a Bíblia NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que ela é mais fácil de entender. Mas esse versículo está falando sobre o julgo desigual. Então, o julgo desigual é basicamente uma associação com uma pessoa que não é cristã. Porém, não é pecado você ter algum amigo que não é cristão, mas você tem que tomar certos cuidados para você não acabar caindo em tentações ou se afastando de Deus. O julgo desigual em amizades pode influenciar realmente em pecado. Eu já conheci muitas pessoas que estavam se afastando de Deus por causa das amizades, porque às vezes nós ficamos com vergonha e a gente quer agradar o mundo, em vez de agradar a Deus. E eu realmente entendo isso. Quando a gente anda com pessoa que fala palavrão, com pessoa que é blasfemo, a gente vai pegar esses costumes dele, porque a gente sempre tá com essa pessoa, a gente vai acabar uma hora ou outra pegando o costume dessas pessoas. E também tem um julgo desigual em relacionamentos, e eu acho que ele pode ser até pior do que o julgo desigual em amizade, porque pode levar a pecados como a fornicação. E isso é basicamente uma união das almas. E algumas pessoas pensam, sobre isso no namoro evangelístico, ou que assim, não, mas eu vou me casar com essa pessoa, não tem problema se eu mandar essa foto pra ela desse jeito, porque a gente vai se casar. Só que isso não existe. Isso é uma coisa que o diabo planta na sua cabeça para acabar o seu casamento dando certo e você se afastando de Deus, porque o futuro do Satanás não pode ser mudado, porque ele sabe o destino dele, ele não vai se arrepender, mas ele sabe que o seu futuro pode ser mudado, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que ele quer acabar com a sua vida. Nós devemos selecionar muito bem as nossas amizades e os nossos relacionamentos no caminho do Senhor para que a gente não se desvie. Então, eu vou trazer algumas dicas de como evitar o julgo desigual ou como acabar com ele se você já estiver percebendo que você está pecando em amizades ou em relacionamentos. Em primeiro lugar, você tem que tomar conta do seu pecado, porque é claro que em amizades a gente tem que ter amizade com descrente pelo simples fato de que, por exemplo, Jesus ele andava com pecadores, ele andava com prostitutas, ele andava com toda a escória da humanidade, mas ele andava com esse pessoal para mostrar o seu amor, para mostrar quem ele era e como ele ia mudar essas pessoas. Então a gente tem que ser igual a Jesus. Só que Jesus ele era santo, ele não ia pecar, porque ele era o Filho de Deus e estava com Deus desde o princípio. Mas a gente é pecador, sim, a gente tem que andar com as pessoas do mundo para mostrar o amor de Cristo. Só que no ponto que a gente percebe que a gente está pecando de alguma maneira, a gente tem que tomar conta desse pecado e pedir perdão a Deus. Em algumas amizades você pode começar a prestar atenção que, por exemplo, você tenta falar de Jesus a essa pessoa e essa pessoa despreza Jesus, ou essa pessoa pode falar mal de Jesus. Se é uma pessoa, ela começa a te irritar em alguma área da sua religião, realmente você tem que sair perto dessa pessoa, porque se você acha que ela é amigo seu, quem é mais amigo seu é Jesus, e você não pode deixar que façam isso com seu melhor amigo. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui são pessoas de 14, 15 anos que estão na escola e realmente precisam de amizade às vezes, mas sabe, às vezes é só você se afastar e só conversar com essas pessoas na escola ou evitar o máximo de contato com elas. Às vezes você tem um amigo que não é da sua escola, mas um amigo que você conhece e te faz cair em pecados. Você simplesmente bloqueia essa pessoa ou se afasta de vez.
mas nunca desprezem as pessoas por não terem a mesma fé que você. De fato, essas pessoas, você pode ter tentado falar de Jesus para alguma pessoa, porém ela não gostou de uma vez, então você realmente para. Se ela não quer que você fale de Jesus, não fala. Mas a única coisa que você pode fazer é orar. Se essa pessoa não te influencia a pecar, continua com amizade com ela. Se essa pessoa não te influencia a pecar e continua orando por ela para que ela tenha uma mudança, que ela dê uma brecha para você falar de Jesus. Talvez ela nunca queira falar de Jesus e ela nunca se converta, mas sempre continue orando por as pessoas. Até que tem uma hora que Deus fale para você parar de orar. Quando Deus falar para você parar de orar, é porque realmente não tem mais solução. Em segundo lugar, como eu estava falando, é você orar por essa pessoa, por amizades novas, por talvez uma pessoa que você tenha conhecido no primeiro dia de aula da escola e você pense, nossa, essa pessoa é legal, mas você não saiba nada sobre ela, porque ela pode ser uma pessoa que pode fazer muito mal no futuro. Então você sempre pergunte a Deus sobre as suas amizades. Pode pensar, mas uma amizadezinha de nada, por que vai me influenciar? Deus sabe de tudo, porque enquanto você está no comecinho dessa amizade com a pessoa, você pode se tornar melhor amigo dessa pessoa e você pode influenciá-la bastante, como da mesma maneira você pode se tornar melhor amigo e ela que te influenciar para coisas maléficas. E enquanto a amizade está no começo, você pode decidir se você vai ser muito amigo dessa pessoa ou se vocês vão ter uma amizade de falar bom dia, boa tarde e não se falarem mais. No caso de julgo desigual em relacionamento, eu tenho muito para dizer. Enfim, eu vou contar resumidamente o meu testemunho sobre julgo desigual. Foi em 2022 que eu estava no comecinho da minha conversão, eu não sabia muito sobre Jesus e eu tinha aquela ideia do Jesus hippie, que Deus é amor e Deus não é justiça. Então eu comecei a gostar de um menino e a gente começou a namorar, só que eu não tinha perguntado para Deus, mas a minha amiga foi basicamente uma profeta de Deus. Esse menino ele era descrente e era super blasfemo contra Deus. E é o seguinte, eu não tinha perguntado para Deus, eu tinha totalmente ignorado. E eu gostava desse menino mais do que eu gostava do Senhor Jesus Cristo. Eu estava idolatrando ele e estava ignorando a minha fé. E acabava que eu caí em pecado nas coisas que eu falava, só que eu não me importava, porque eu tinha aquela ideia que Deus sempre vai te perdoar. É claro que Ele sempre vai te perdoar, mas você tem a chance de você não pecar por amor a Ele. E acabou que a minha amiga, ela estava falando para mim para eu orar. Aí eu fui orar. Até que de repente eu fui uma oração no YouTube e o cara dessa oração falou para renunciar ao relacionamento. Eu abri na Bíblia, estava falando sobre renúncia. Deus estava falando fortemente para mim renunciar. Acabou que no final das contas, realmente eu renunciei porque não foi pela minha vontade que eu renunciei, mas sim pela força do Espírito Santo. Porque se até hoje, às vezes, eu fico lembrando desse passado e fico um pouco triste, mesmo o Espírito Santo tendo renunciado no meu lugar. Para mim, eu ainda fico um pouco triste com isso. Isso foram as consequências do meu ato de um julgo desigual. E de fato, mesmo depois de ter renunciado, eu já colhi várias consequências do meu pecado. Mesmo tendo renunciado, eu ainda colhi as consequências. Mas por quê? Porque não era nem para eu ter começado com isso, porque eu comecei sem a mão de Deus, eu comecei por conta própria. Uma das coisas mais importantes em relacionamentos, com certeza, é a confirmação de Deus. Porque pode ser que no namoro vocês tenham um namoro totalmente tranquilo, que se privem dos prazeres carnais, mas vai que durante o casamento a pessoa se revele completamente outra pessoa desconhecida, que não era a mesma pessoa do namoro. Então é um fato que pra gente saber o que é julgo desigual, pra gente evitar os julgos desiguais, principalmente em relacionamento, é a gente orar para confirmar relacionamentos e amizades, porque Deus ele tem um controle do nosso futuro. E se a gente perguntar para Ele se o nosso futuro, se a gente tomar aquela decisão, vai engrandecer Ele e vai deixar a gente feliz, ou se vai deixar Ele triste e a gente mais triste ainda. Para acabar com o julgo desigual, realmente você vai ter que tomar as rédeas da situação, você vai ter que decidir o que você quer, mas sempre pense que Jesus vai estar com você e se você tomar a decisão certa, Ele vai ficar muito feliz, porque como diz lá em 1 Pedro, eu acho que é melhor você ser perseguido por fazer o que é certo do que ser perseguido por fazer o que é errado. Se você sente que você está pecando num relacionamento, é verdade, você vai ter que de uma vez por todas dar um fim nesse relacionamento e terminar e falar o porquê da pessoa que você está terminando. Nas amizades você só deve tomar mais cuidado no que você faz, porque sim, a gente tem que ter amigos descrentes para que a gente possa mostrar o amor de Deus para elas.
Em Provérbios capítulo 3, versículo do 5 ao 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Aqui mostra que Deus vai mostrar o caminho certo pra gente em nossas escolhas. Então as nossas escolhas também devem ser em nossos relacionamentos, tanto amorosos como em amizades. Mas se você for falar, mas eu vou ficar sozinho, eu não vou ter amigos. Olha, eu queria falar aqui no final desse vídeo que eu criei um grupo no WhatsApp já faz bastante tempo para fazer amizade com amigos cristãos. A gente fala bastante coisa lá. Se vocês quiserem, você pode falar comigo ou com a outra DM que a gente vai responder vocês. E lá vocês podem arrumar algumas amizades cristãs. Agora, se você está passando por um julgo desigual dentro do casamento, por exemplo, você se casou com uma pessoa e você não tinha se convertido, mas depois você se converteu. É realmente complicado, mas graças a Deus na Bíblia tem a resposta para o que as mulheres e os homens têm que fazer diante de um julgo desigual com seu parceiro dentro do casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 16, diz assim: para os que já estão casados eu tenho um mandamento, e já que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, não se case de novo, ou então que faça as pazes com seu marido, e o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo mesmo, não, Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ele não se divorcie dela, pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você vai ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Então, as esposas cristãs, que são casadas com homens não cristãos, e os maridos cristãos, que são casados com esposas não cristãs, têm que dar exemplo na maneira que eles vivem e realmente ser bastante carinhosos com eles. Enfim, gente, eu só expus basicamente a minha opinião, meu conhecimento sobre o assunto. Se vocês quiserem saber mais, procurem na Bíblia e vão orar, porque realmente é uma coisa que vocês podem ter um conhecimento 100% verdadeiro e 100% profundo, se vocês forem orar e ler a Bíblia. E era isso que eu queria falar pra vocês. Obrigada por assistirem até aqui. Deus abençoe vocês e tchau.